Você era um leitor de literatura já na infância mesmo? Não, na infância eu tive um problema grave com a literatura. Eu era obrigado a ler livros que eram indicados pela escola. Monteiro Lobato, você leu? Oi? Monteiro Lobato, por exemplo. Monteiro Lobato nunca me indicaram, por exemplo, na escola. Tinham livros que hoje eu gosto, mas que na época era impossível eu gostar. Tinham Parnasianos, que eu acho impossível botar um adolescente para ler uma coisa dessa. Eu acho um crime contra a literatura. E tinha um amigo de outra escola que ele lia O Gênio do Crime, ele lia O Besouro, coisas muito mais interessantes que eu acabava lendo, sem perceber que eu estava lendo um livro, porque aquilo era legal, era quase o videogame da época, era uma coisa interessante de se envolver. Mas os livros que me foram obrigados a que eu lesse, era uma experiência totalmente antiliterária, era para afastar qualquer pessoa da literatura. Eu lembro uma vez que, numa descrição entre uma poltrona e um papel de parede, o autor levou 4 páginas para dizer uma coisa que eu já tinha entendido, aquilo me irritava, me revoltava, e aí tinham as provas e tal. Então, a minha experiência, o que me atraiu na literatura não foi o que eu aprendi na escola. Foi no momento que alguém comentou sobre Kafka, sobre a Metamorfose, sobre um livro e tal. Até então eu achava muito chato ler. E quando eu tive contato com a Metamorfose é que eu me tornei um leitor. Que idade você tinha? Lembra? Eu devia ter uns 14 anos. E aquilo foi muito, muito transformador para mim. Eu reli depois várias vezes e isso fez com que eu me tornasse um leitor de Kafka, fosse atrás das coisas de Kafka. Eu acho que existe em todos um potencial leitor, né? É importante encontrar o seu autor ou o livro que dialoga com você. O Alberto Mussa, um escritor do Rio de Janeiro, ele disse em um evento aqui em Curitiba, no Paiol Literário, que ele acha o Kafka um autor muito engraçado. Que quando ele lê o Kafka, ele ri muito, ele se diverte, além de... ele também se diverte quando lê. Você também via humor no Kafka ou não? Não, hoje eu vejo, mas na época eu não via. Na época eu tinha até ciúme da literatura do Kafka. Para mim é como se aqueles livros tivessem sido escritos para mim, né? Era um diálogo muito profundo comigo, com o que eu vivia, eu vivia num mundo extremamente sombrio, é só pensar nisso. Eu era filho de policiais e regime militar e colégio de padre. Então, o Kafka me entendia profundamente. Hoje eu entendo o humor no Kafka. Você tem uma biblioteca em casa hoje? Você gosta de biblioteca? Tenho. Não tenho muito espaço, de vez em quando minha mulher pede. Minha mulher tem, acho que a melhor relação com biblioteca que existe. Ela lê muito, muito mais do que eu, inclusive. E no fim do ano ela vê os livros que ela leu e pensa qual tem relação com algum amigo. E ela passa os livros para cada amigo. Quando não tem nenhum amigo que tenha um perfil com aquele livro, ela sorteia no Facebook para alguém que mande alguma pergunta e ela manda por Sedex e tal. Paga o envio e tudo. Eu tenho muito apego ao que eu leio. Eu tenho várias formas de grifar as coisas que eu leio. E nesses grifos eu me localizo, eu pesquiso muito, eu às vezes... Quando eu comecei a escrever, eu parei de ler ficção, então eu comecei a estudar alguns assuntos teóricos e assuntos que nem todos eu usei na minha literatura, mas talvez eu use um dia. Então os meus livros eu tenho uma relação de muito apego com eles, muito mais do que os meus quadrinhos. Esse ano o Sesc Pompeia, lá de São Paulo, vai reabrir uma gibiteca que eles tinham. E eu doei uma parte da minha coleção de quadrinhos e talvez até o ano que vem eu doe todos os meus quadrinhos para essa gibiteca. Mas os meus livros eu sou incapaz de doar, de emprestar, de qualquer coisa, assim. Eu tenho livros, eu tenho 2 estantes, tenho mais, mas tenho 2 estantes que são de vidro, né, fechadas, e que eu não deixo nem minha mulher tocar, porque eu falo que ela não sabe folhear os meus livros. Então eu tenho uma relação de muito apego, mas às vezes ela fala, precisa de espaço, aí cada vez eu separo uns 100 livros e eu tinha um amigo que tinha um sebo, eu doava para ele, e às vezes agora eu preciso encontrar ele de novo, porque agora o sebo é virtual, e já tenho uma pilha para doar,
mas são os que passaram, que não ficaram, que eu não sublinhei nada, né? Uma imagem que eu guardo sua sempre, ou em foto ou em entrevista, é você na frente de uma estante de livros em casa com um gato. Não é? Eu sempre me lembro de um poema do Apollinaire, chamado O Gato, que era, eu até anotei porque sempre penso nisso, é assim: desejo manter em meu lar uma companheira a pensar, andando entre livros um gato, bons amigos sempre a passar, sem os quais o viver é ingrato. Eu sempre que te vejo com os gatos, você tem mais de um gato, acho que você tem alguns, 5, né? É. Sempre que eu vejo eu lembro disso. Você tem amigos em casa também que recebe ou é só Não, a mulher, o livro e o gato? Não, né? não, eu recebo muitos amigos. Desde que começou, eu sou um fumante e um tabagista, eu adoro fumar. Desde que começou essa lei antifumo, eu parei de sair. Então a gente recebe muita gente em casa e faz jantar e bebe, fuma à vontade. E recebo muitos amigos, muitos escritores, amigos, Marçal, Marcelino, e Manu, outros. Mas a gente tem muito prazer em receber as pessoas em casa. E tem os gatos. Tem uma coisa sempre como escritor quadrinista, eles escolhem sempre aquele fundo de livros para fazer as imagens. Mas minha casa tem outros ambientes sem livros. Mas eles escolhem sempre aquele cenário ali. Mutarelli, você dizia que a literatura ele parecia uma coisa sagrada, uma coisa maior, né? Isso naquela época, quando você fazia os quadrinhos e ainda não pensava, ou pelo menos não pensava seriamente em escrever. Mas ainda te parece sagrado? Você, depois de tantos romances? Não, de forma alguma. Assim, eu tenho, por exemplo, eu sou muito amigo do Marcelino Freire, que é um cara que eu adoro e um escritor que eu admiro muito. E eu falo para ele que, por sorte, eu conheço 2 Marcelinos, o que eu leio e o que eu convivo, né? Porque eu não conseguiria brincar e conversar com ele sabendo que ele é o cara que escreve aquelas coisas que eu leio. Então, mas eu acho existe uma coisa de respeito e de valor, tanto na literatura quanto nos quadrinhos, mas eu não tenho mais essa mítica de que é alguma coisa. Eu conheço muitos escritores, eu sei como... Vira uma coisa profana. É mais profano do que sagrado mesmo. Você falou sobre o Cheiro do Ralo, que você escreveu muito rapidamente, né? Num surto, um rompante, né? Foram poucos dias, 5, né? Você falou, e você também, os outros livros que você escreveu também foram intervalos bem pequenos, né? Alguns, processo de escrita. Assim. Os primeiros livros eu escrevia no máximo em 15 dias, até que eu quis experimentar uma outra forma de escrita e tem a arte de produzir efeitos sem causa que eu levei 10 meses ou 1 ano e foi muito bom, um processo tão lento, tinha muita pesquisa, eu li muito, nessa época eu quis... Eu voltei a ter contato com a obra do William Burroughs, que eu tinha tido muito jovem e não tinha apreciado ou entendido. E quando eu estava escrevendo Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, eu achei fundamental eu ler a obra completa dele. Eu adoro pegar um autor morto e ler a obra completa de um autor morto. Eu não leio quase nada dos contemporâneos, assim, são pouquíssimos os que eu leio. Eu gosto muito de encontrar algum autor que me interessa e pegar a obra inteira. E assim, se ele morreu, é a obra completa mesmo. E eu acho isso muito, muito fascinante, perceber a curva entre cada livro. E o Burroughs tem uma coisa muito fascinante, porque na verdade o penúltimo livro dele, que para mim é o último, chama My Education, Minha Educação, ele faz uma das coisas mais geniais assim que eu já vi, que é uma autobiografia, mas não no estado de vigília. Ele conta os sonhos importantes que ele teve durante a existência dele, né, numa ordem cronológica. E ali você entende muito dos livros dele. Ele usava muito elementos de sonho na obra dele. Então, é isso. Às vezes, quando você chega no fim, você lê a obra completa de um autor que já morreu, que é completa aquela obra, às vezes você está pronto para recomeçar, né, para entrar de verdade naquele universo. Acho que eu me perdi um pouco, mas acho que era isso, né? Você falou do Burroughs, você falou do Kafka.
Tem alguns outros, por exemplo, o Dostoiévski, né, que é um autor que você sempre cita. Você também foi atrás da obra completa dele ou você... Eu não li a obra completa do mais Dostoiévski. em relação ao Crime e Castigo e... Não, eu li O Idiota, Os Demônios, mas eu li as traduções que eram retraduções, eram trabalhos traduzidos do francês, eram edições de 40 e pouco, umas edições super bonitas que eu comprei num sebo. E não li as novas traduções, assim, é uma coisa que eu queria voltar nisso. Não li a obra completa do Dostoiévski, porque aí foram aparecendo outros autores e também, quando eu trabalho muito, eu leio pouco, né? Eu fico tão envolvido com o que eu estou fazendo, eu não consigo pegar um livro, estar lendo e perceber que eu não estou aqui, que eu estou aqui, então eu paro. Tem épocas que eu leio muito pouco em função disso, de estar com muito trabalho, muito projeto. Assim. Você sabe que o Dalton Trevisan, aqui em Curitiba, ele tem uma definição da cidade ligada ao Raskolnikov. Um texto de 2 linhas dele que ele fala uma coisa assim: em cada esquina de Curitiba, um Raskolnikov te saúda à mão na machadinha sob o casaco, ou paletó, uma coisa assim. Quando a gente lê um livro seu, a gente percebe muito nos personagens uma coisa do Raskolnikov, ligado com aquela coisa do ninguém napoleônico, aquele cara que espera transcender, talvez, de alguma forma, mesmo que violenta, né, busca isso. Esse personagem Raskolnikov aparece mesmo na tua é influente no que você escreve no personagem mesmo? Poxa, eu quando li Crime e Castigo, é legal, é uma coisa bem interessante, porque Crime e Castigo, acho que é o único livro que eu li em 3 momentos da minha vida, assim. E são sempre leituras diferentes, sempre descobertas diferentes, mas no primeiro momento que eu li Crime e Castigo, é até interessante isso, porque eu li uma versão resumida dessas de escola, né? Então, na verdade, eu li 4 vezes. Ele tinha, eu acho que 100 páginas, Crime e Castigo em 100 páginas. Depois de ler 3 vezes, eu percebo que a maestria de quem escreveu aquilo, porque o cara condensou muito bem ali. Quem fazia muito isso era o Coni. Ele fazia, num ano, ele fazia 3, 4... Era muito boa aquela leitura condensada, e foi tão bom ler aquilo que eu falei, não, eu quero ler para valer, eu quero ler de verdade. E li em 3 momentos diferentes da minha vida. E no primeiro momento que eu li, eu era o Raskolnikov. Felizmente, nos outros 2, não, mas no primeiro eu era ele. Então, é natural que ele apareça na minha obra, né? Tinha uma identidade muito grande. E o Crime e Castigo tem um fundo religioso muito forte, né? Um fundo cristão até. Como é que você lida com a questão da religião? Mesmo como leitor do Dostoiévski mesmo. Eu acho que eu entendo e eu transcendo a religiosidade no trabalho dele, assim. Às vezes ela fica até para segundo plano, porque eu acho algumas coisas tão bem construídas ali, entendo o contexto, fui criado sobre esse mesmo peso, assim, então eu entendo, não julgo de uma forma ruim, mas entendo a opressão que isso causa naquele universo, naqueles personagens, assim. A religião, acho que ela serve para você, de alguma forma, acho que as pessoas que pensam, né, sei lá, ela serve para você superar aquilo, né, para você, de alguma forma, entender o que daquilo tem sentido e superar aquilo e vencer essas amarras, essa opressão que ela causa. Né? Você não acredita em Deus? Não acredito em Deus. Eu acho que Deus não tem nada a ver com o homem, assim. Eu acho que Deus é algo muito mais próximo dos sólidos geométricos, assim. Eu acredito no mal. No mal, eu acho o mal algo da natureza, muito próximo da natureza humana.